Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50. Mateus 12, 46 a 50. Falando ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ao que Jesus respondeu: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo as mãos para os seus discípulos, ele disse: aqui está minha mãe, os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha mãe e minha irmã. Em todo o tempo, na trajetória de Jesus, nós vamos ver Jesus falando sobre a inclusão. Esses dias eu vi uma entrevista eu sou muito antenada com o que acontece no Brasil. E eu nunca fui ligada à política. Nunca fui ligada. Gente, sinceramente, nunca tive a menor motivação política. Nem me interessava em saber o que acontecia, o que deixava de acontecer. Mas diante desse turbilhão de situações que estavam acontecendo, nós não tínhamos como cristãos nos calar, não nos envolver, porque nós estávamos vendo que Deus literalmente estava dando uma segunda chance para a nossa nação, para limpar a nossa nação. Porque se nós seguíssemos na direção que nós estávamos seguindo, a nossa nação, ela ia entrar talvez num caminho sem retorno. Para vocês, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer uma outra nação fora o Brasil, mesmo que seja para viajar, passear, porque as pessoas quando saem do Brasil e vão, por exemplo, para os Estados Unidos, elas já vêm de lá impressionadas com o preço, custo de vida, qualidade, não é? Imagine para quem morou lá. E nós vivemos lá por 6 anos nos Estados Unidos. Nós saímos do Brasil em 2010. E nós deixamos no Brasil um país. Quando nós voltamos, nós não conseguimos reconhecer a nossa nação. Quem estava aqui talvez não tenha percebido a degradação, porque ela foi gradativa. Mas eu fiquei chocada quando eu cheguei no Brasil. Como o nosso país estava numa realidade muito mais difícil. Quando eu saí do Brasil já não estava fácil, mas estava muito mais difícil. E ali eu entendi, quando eu vi aquela movimentação, a gente chegou mais ou menos no período mesmo desse rebuliço das eleições, e eu disse, eu preciso me envolver de alguma forma, fazer minha parte. E eu ia para as manifestações. Quem chegou aí nas manifestações? Há pouca gente, né, aqui. E eu ia para as manifestações e tentava me envolver e tentava participar, porque eu queria realmente, eu clamava por uma transformação na nossa nação. Porque eu vejo países, como eu vi nos Estados Unidos, que todas as pessoas, do menor ao maior, ele tem direito a, pelo menos, uma condição mínima de qualidade de vida, que é privado de muitas pessoas aqui no Brasil. E eu vejo que Deus está fazendo algo novo, literalmente novo na nossa nação. E a partir desse envolvimento eu comecei agora, eu checo tudo, eu avalio tudo. E eu vi a ministra Damares fazendo, ela estava em Manaus, não sei se vocês souberam, mas ela estava em Manaus anteontem, sexta-feira. E ela falou, agora as pessoas precisam entender que o nosso país
se tornou, quando o presidente pediu que a sua esposa falasse no dia da posse presidencial e falasse em libras, eles estavam dando uma mensagem à nação, que a nossa nação agora se tornou uma nação da inclusão. E se nós olharmos a trajetória de Jesus, durante toda a trajetória de Jesus, ele trabalhava a inclusão. A inclusão de quem? A nossa inclusão como filhos. Para mim, algumas vezes que eu li esse texto, eu achava estranho. Mas como que Jesus não honrou a mãe dele? A mãe dele, ele recebe um recado e diz assim: minha mãe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontou para os seus discípulos e disse: aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são a minha mãe e os meus irmãos. Ele não estava desfazendo da mãe dele, nem desonrando a mãe dele, mas ele estava nos incluindo na posição de família. Ele em todo tempo ele dizia: vocês são os meus irmãos, porque vocês são filhos de Deus. E você já percebeu que muitos estão na posição de filhos de Deus, mas agem como se fossem órfãos? O apóstolo estava aqui dizendo, trouxe a palavra, ele disse: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque diz a palavra de Deus: qual o pai que lhe pedindo o filho pão vai lhe dar pedra? Nós somos filhos de Deus. Jesus em todo o tempo, ele tentava trabalhar essa consciência, ele ainda nem tinha morrido na cruz. Mas ele já trabalhava nos seus discípulos, na multidão que o seguia, que nós estávamos, através da vida de Jesus, do seu sacrifício, nos tornando família. Nos tornando filhos. E ele estava nos incluindo na sua história. Nos incluindo no reino de Deus, não na postura mais de criação, mas na postura de filhos. Para experimentarmos a presença de Deus pelo relacionamento, o primeiro princípio é nos fazermos filhos de Deus. Eu lembro que uma pessoa uma vez me disse que ela estava orando e ela dizia assim: Pai querido. E ela se relacionava com Deus como pai. E aí um dia uma figura de autoridade que andava com ela disse assim: como assim você chama Deus de pai? Você tem que respeitar, Ele é Deus. Você tem que orar e dizer assim: Deus Todo-Poderoso. E a partir daquele momento, olha como é uma palavra. A partir daquele momento, ela começou a ter dificuldades no relacionamento, de aprofundar o relacionamento dela com Deus, porque ela começou a ver Deus, como se estivesse distante. Não é que nós temos que esquecer que Deus é Deus, mas Deus, Ele não quer se relacionar comigo e com você como Deus. Ele quer se relacionar comigo e com você como Pai. Quando a humanidade estava ainda no Antigo Testamento, antes do sacrifício de Jesus, eles se relacionavam com Deus como Deus. Porque havia uma separação por causa do pecado. E Deus disse: não é isso, não é isso que eu quero. Não é isso que Deus quer conosco, comigo e com você. O que Deus quer conosco é algo que vai mais além. Ele poderia ter nos adotado como parente, não é? Parente distante. Ou se mantido como Deus, mas Ele disse: não, eu preciso resgatar esse relacionamento. Porque imagina, Deus criou Adão e Eva, e todos os dias Ele tinha cuidado de estar com eles dois. Eu imagino como deveria ser bom. Chegava na viração do dia e eles começavam a andar com Deus, e começavam a conversar com Deus, tirar as dúvidas, perguntar, abrir o coração. E eu imagino que Deus colocava ali o braço e andava: oh meu filho.
E aí esse relacionamento começou a tomar uma proporção de distância. Porque Deus deixou de ser o pai para se tornar Deus. E ele disse: eu preciso resgatar. E aí ele envia o único filho que ele tem, o único filho que ele tem, para que o preço fosse pago. E você já conhece a história, eu não vou nem me ater muito a isso. Ele envia o seu filho, Jesus, que morre na cruz por nós, para que o preço fosse pago, para que o véu do templo se rasgasse e nós pudéssemos novamente nos relacionar com Deus como pai e filho. Eu sei que muitos de vocês aqui esses dias têm buscado de Deus um relacionamento mais profundo. Ou você tem buscado de Deus uma resposta para algo específico. Talvez você esteja vivendo um momento na tua vida em que parece assim que houve um silêncio no reino do Espírito. Você não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue sentir a presença de Deus, e você tem buscado por esse relacionamento. Nós vamos experimentar a presença de Deus quando nós nos fizermos filhos. Filho legítimo. Não é filho adotivo. Porque muitas vezes o filho adotivo, ele não se sente tão à vontade, ele cresce. Não todos, mas alguns crescem com sentimento de rejeição. Eles se acham diferentes, se acham rejeitados, acham que não têm o mesmo valor que os demais. E às vezes isso nem é verdade, mas ele começa a gestar isso dentro da mente dele. E esses dias nós falamos muito no treinamento aqui sobre o poder que Deus nos deu, essa máquina poderosa chamada nosso cérebro. Que muitas vezes nós não sabemos usar. E nós vamos deixando que tudo entre dentro da nossa mente. Nós nos sujeitamos a ver de tudo, a assistir de tudo, a ouvir de tudo, não é? Permitimos que tudo entre na nossa mente. Nós não temos nenhum tipo de filtro muitas vezes. E aí a gente vai alimentando, se alimentando com emoções tóxicas, com sentimentos tóxicos. Deus não nos quer num relacionamento de filhos adotivos, mas de filhos. Tanto que ele olha, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Jesus não fez distinção entre a própria mãe e os seus irmãos, que segundo alguns historiadores não eram irmãos de Jesus, filhos de Maria, mas eram os primos de Jesus. Alguns historiadores dizem isso, por quê? Porque naquele tempo não existia nomenclatura primo, não é? Era tudo filho. E depois eu vou lá na frente, quando eu estiver ministrando, vocês vão entender porque eu estou fazendo esse adendo. E ele não faz diferença, ele diz, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele olha para os discípulos, ele não fala isso para a multidão. Olhe bem o texto. Ele não diz, todos vocês aqui são minha mãe e os meus irmãos. É isso que ele diz? Não. Ele olha para os discípulos, porque ele conhece a vida dos discípulos. São pessoas com quem ele tem relacionamento. E ele diz, esses que estão aqui são minha mãe, são os meus irmãos. Porque eles fazem a vontade do meu Pai. Para entrarmos na posição de filhos, nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai. O apóstolo Gustavo falou aqui, eu disse, ele estava quase fazendo a pregação que eu ia trazer, né? E ele falou, inclusive isso. Se você não está prosperando, se algo não está rompendo na sua vida, é porque você não está no 100% de onde Deus quer que você esteja. Ou não está fazendo 100%, porque Deus não fica devedor de ninguém. Ou então Deus está permitindo um momento, um deserto, permitindo, não é te levando, é permitindo um deserto na tua vida para te forjar. Porque nós não somos forjados na bonança. Nós não somos fortalecidos nos momentos bons e felizes. O que nos torna fortes, que nos dá estrutura,
é quando nós enfrentamos as situações difíceis e nós vencemos. Quando nós as superamos, isso nos torna mais forte. Então, se a gente tivesse uma vida, não é só no mar de rosas, como dizem, nós íamos ser emocionalmente pessoas muito mais desestruturadas, frágeis, meninos. Porque a gente sabe que é nas adversidades, é nas dificuldades que nós somos desafiados a crescer. Não é verdade? Então, Deus tem nos chamado a um relacionamento onde eu entendo que se eu faço a vontade dEle, eu me faço filho. E eu preciso entender que como filho eu tenho todos os direitos da herança do meu pai. E qual o pai que lhe pedindo o filho pão vai lhe dar pedra? Hoje nós vamos ter um momento aqui no final onde nós vamos clamar a Deus como pai, e você vai ter a oportunidade de lançar a sua causa diante de Deus. Sabe aquilo que tem roubado o teu sono? Sabe aquilo que tem te trazido ansiedade, que tem te angustiado, que tem te oprimido e trazido aperto ao teu coração? Hoje é o dia de você se livrar disso. De você dizer: pai, eu entendo que tu és o meu pai, que tu cuidas de mim, e que eu posso lançar fora essa carga, porque eu sei que tu vais me dar o escape. Porque não virá sobre nós tentação que não nos seja humana, a qual não possamos suportar. Mas junto com a provação, Deus nos proveu o escape. E hoje Deus vai trazer um escape na tua direção. Porque você vai sair daqui entendendo quem é que te guarda, quem é que te protege, de quem você é filho. Então, o primeiro segredo para vivermos um relacionamento, experimentarmos a presença de Deus, é nos fazermos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito, olha só, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O problema é que acontece muitas vezes não na mesma proporção que o filho pródigo, mas acontece às vezes em proporção menor na nossa vida, que a gente quer tomar o nosso rumo, não é? A gente não pergunta de Deus. Mas Senhor, por que está acontecendo isso? Se você não me perguntou, não deu nem tempo de eu te dizer que não era nessa direção, que era na outra. Aquele filho pródigo, ele era filho, ele não perdeu a condição de filho, mas ele quis cortar os laços com o pai. Ele disse: não, eu quero me dar minha parte, eu quero tudo que eu tenho direito, e eu vou viver como eu não quero ninguém mandando na minha vida, eu quero fazer o que der na minha cabeça, eu não gosto mais de controle, eu não quero ser controlado, eu quero curtir a vida, curtir a juventude, eu quero ir embora. E ele foi. E depois ele caiu na realidade. Ele disse: quantos servos na casa do meu pai tenho que comer? E eu que sou filho, eu quis sair da casa do meu pai, eu quis deixar de ser filho, agora estou passando necessidade. E aí ele decide voltar, não como filho. Não é? Não é essa a disposição do coração dele? Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou dizer: pequei contra os céus, pequei diante de ti, já não sou digno. Ele não se sentia mais digno de ser chamado filho. E ele diz: faze-me como um dos teus servos, que ele já estaria satisfeito. Mas Deus não é assim. Ele deixou essa mensagem muito clara na lição do filho pródigo. Ele disse: não, você é meu filho, e eu vou te restituir tudo que você tinha por direito. Cadê a aliança? E a aliança representava a autoridade de filho. Traz a aliança, traz a capa. Vamos matar o cordeiro e vamos celebrar, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Muitas vezes não precisa você sair da igreja para você estar se afastando dos caminhos do Senhor. Porque existem muitas pessoas, inclusive aqui hoje, nessa noite, que estão aqui, que têm vindo ao culto, que têm vindo à vigília, mas que o coração, você se sente longe de Deus. Que você não tem sentido a profundidade no relacionamento com Deus. E hoje Deus está te dizendo que o teu lugar como filho está guardado. E chegou a hora desse relacionamento ser restaurado, de ser restituído. Então o texto diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Ou seja, nós precisamos entender que quem se faz filho se deixa ser conduzido. Quem se faz filho se torna obediente. E ele pergunta, eu digo isso porque eu tenho 3 filhos. E os meus filhos, eles sempre têm o cuidado de me perguntar: mãe, eu posso? Pai, eu posso? E quando é algo que eu sei que tem que ter o envolvimento do pai, eles perguntam para mim, porque filho gosta de perguntar para a mãe, porque é mais fácil. Eu acho que é por isso. E eu digo: não, vá perguntar do seu pai. Se seu pai autorizar, não é? E esses dias eu estava aqui. E eu deixei tudo organizado lá em casa, como eles iam para a escola, como, não é? Eu estava comentando esses dias, eu checo tudo, né? Sou aquela mãe coruja, né? Literalmente. E eu deixei tudo organizado, e teve um dia que minha mãe não poderia ir deixá-los na escola. E eu marquei com meu cunhado, e meu cunhado, acho que ele esqueceu, não sei, ele não apareceu. E eles estudam de manhã. E ele me mandava mensagem de manhã no WhatsApp: mamãe, eu posso ir de Uber para a escola? Ele tem 14 anos, né? E a menina tem 11, pequenininha tem 9. Acho que eu já falei, né? Mas só para lembrar. E ele disse: mamãe, eu posso ir de Uber? Mãe, eu posso ir de Uber. Ele teve uma iniciativa de resolver o problema. Bom, se não tem carro aqui, eu tenho que dar um jeito de ir para a escola. Não dirijo, tinha o nosso carro lá parado, mas era 14 anos, não pode dirigir. Né? Minha sogra estava lá, mas não dirigia. Então, ele disse assim: a única solução para ir para a escola é ir de Uber. E ele ficou lá: mãe, posso ir de Uber, posso ir de Uber. Então, como eu tenho filhos, eu sei que um filho que quer agradar o pai, que é obediente, ele pergunta do pai: pai, mãe, eu posso? E ele se deixa ser guiado. Até nas coisas simples. Ele diz, o mais velho já começa a ter mais vontade própria, né? Os pequenininhos fazem mais o que a gente manda, vão para onde a gente quer, né? Os mais velhos já começam a ter vontades. Ele diz, outro dia ele chegou em casa e ele sabe que a gente gosta de ir para o cinema juntos. Sentar todo mundo juntinho, ficar todo mundo, né, junto no cinema. E ele queria assistir o filme que a gente estava esperando para assistir junto. Os colegas começaram a se reunir na escola para assistirem os colegas juntos. E ele chegou em casa: eu posso ir com os meus colegas assistir o filme? E aí aquele coração de mãe, e eu brinquei: meu filho, mas a gente, poxa, mamãe queria estar tanto com você, que aquele coração de mãe que não quer largar, né? Que vocês entendem. Não quer deixar o filho crescer. Eu disse: não, meu filho, mas se seu pai liberar, você pode ir. E aí ele foi falar com o pai dele, ele olhou para o pai dele e disse: não, meu filho, pode ir. Ele disse: mas você não vai ficar triste se eu for, sem vocês? Se o senhor quiser, o senhor pode sentar atrás de mim. Eu deixo vocês irem no mesmo filme e sentar atrás de mim. Quando o filho sabe que é filho, ele se posiciona como filho, ele tem prazer de perguntar. Ele tem prazer de agradar. Ele pergunta: eu posso fazer isso? Pai, e se eu seguir nesse caminho? Recentemente eu tive uma situação com uma jovem. E ela estava entrando no relacionamento de uma forma muito conturbada. E eu vi que ela estava muito envolvida emocionalmente. E eu disse para ela: vamos orar. Você vai viajar, você vai passar uns dias longe. Vamos orar por isso. E ela começou a orar. E quando ela voltou, ela tomou uma decisão muito drástica. E depois eu chamei ela para conversar. E ela disse assim:
E eu perguntei, nós estávamos orando, como foi? Ela disse assim, não, eu comecei a orar. E eu queria realmente orar. Mas eu vi que Deus ia me dizer o que eu não queria ouvir. Então eu desisti do propósito no meio do caminho. Porque ela não queria fazer a vontade de Deus. E ela mergulhou no relacionamento. E hoje ela está vivendo um momento extremamente complicado. Deus queria poupá-la de uma grande dor, mas ela quis seguir na direção dela. Deus respeitou. Mas hoje, com o coração dilacerado, ela volta como filha de Deus para ser tratada. Como fica o coração de um pai quando ele olha para um filho e vê um filho sofrendo? Você acha que Deus se alegra de ver a sua dor? Deus não se alegra. Mas Ele vai lhe receber como filho. E Ele vai lhe receber de braços abertos para lhe curar, para lhe tratar, para caminhar com você. E Ele não vai ficar olhando nos teus olhos e dizer assim, tá, sabe, lembra daquele dia? Porque Deus não é assim. O homem muitas vezes é. O homem muitas vezes é acusador, julgador. Ele é crítico. Mas Deus não é assim. Ele não se preocupa em dizer assim, mas você errou, está vendo? Ele se alegra de ver você vivendo novamente um relacionamento profundo com Ele. Ser guiado pelo Espírito. Quando nós nos permitimos ser guiados pela nossa vontade, pela nossa alma, nós começamos a nos posicionar como órfãos, como quem não tem pai. E aí o texto segue dizendo, pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Deus não quer que você siga o espírito para você ser alguém escravizado. Não é isso. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Alguns insistem em ser órfãos tendo um pai. E o melhor de todos, porque quem experimenta um verdadeiro relacionamento com o pai, ele não consegue mais, se torna, posso até dizer assim, uma relação de dependência total, não é verdade? Eu não consigo me imaginar sem a presença de Deus. Quando nós fomos chamados para passarmos um tempo como missionários nos Estados Unidos, nós passamos ali muitos desafios. Nós montamos toda uma estrutura humana para a gente chegar lá e viver, inicialmente começar a jornada como família tranquilamente. Mas Deus queria nos levar a um nível de relacionamento muito mais profundo. E aquelas estruturas que nós, como seres humanos, tínhamos criado, elas poderiam em alguns momentos tomar o lugar de Deus. E aí passamos um deserto, toda a nossa estrutura veio abaixo. E nós entramos num momento em que a gente literalmente vivia na dependência total de Deus. Eu nunca tinha passado perrengue na vida que nem eu passei nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos, exatamente. Passei perrengue nos Estados Unidos que eu não passei no Brasil. Porque no Brasil, quando eu casei, eu já tinha minha profissão, já tinha casa própria, já tinha carro. Não é? Então nós casamos, só juntamos as coisas. Não é? E eu trabalhava, ele também, tínhamos toda uma estrutura. E quando nós fomos para lá, eu saí do Brasil como psicóloga. Eu não podia atuar como psicóloga nos Estados Unidos. Não é? Então nós fomos para lá literalmente debaixo do chamado de Deus em um ato de fé. Eu nunca tinha passado fome, necessidade, nunca tinha precisado usar roupa usada. Eu podia comprar, se eu quisesse alguma coisa, eu tinha condições de comprar. E Deus removeu toda aquela estrutura que nós tínhamos. E disse, agora você vai se relacionar comigo. E você vai depender de mim. Foi um momento desafiador para nós? Foi. Mas eu vou ser sincera com vocês.
recompensa que nós tivemos na profundidade de relacionamento que nós entramos com Deus supriu tudo. Tudo. Se alguém me perguntasse se você faria de novo, eu faria de novo. Porque eu sempre busquei ser muito próxima de Deus, porque eu preciso dele. Não é porque eu quero dizer, eu sou espiritual, porque eu não tenho necessidade, eu vou embora, você nem me conhece. Eu não tenho necessidade de ficar aqui dizendo, eu sou espiritual, sou santa, porque eu nem sou perfeita, porque eu não sou. Eu tenho muitos defeitos. Mas eu busco a Deus porque eu preciso dele. Eu sei que sem ele eu não consigo chegar aqui e ministrar. Porque você não me conhece, mas eu conheço a minha história. Eu era alguém tão tímida que eu tinha timidez paralisante. Eu chegava a desmaiar se eu tivesse que ficar de frente de um auditório como esse. E eu sei quem fez isso na minha vida foi Deus. Eu sei que tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Os meus filhos foi Deus quem me deu, porque eu era estéril. Alguns aqui já ouviram essa história. Eu não poderia ter filhos nem por inseminação artificial. E Deus me deu 3 filhos. Eu tinha 3 problemas de esterilidade. E Deus me deu 3 filhos. Para cada decreto de morte, Deus me deu um decreto de vida. Meu filho mais velho foi diagnosticado no meu ventre que ia nascer com síndrome de Down. E Deus o curou. No 8º mês de gestação, às vésperas dele nascer, porque ele nasceu prematuro. Ele nasceu perfeito. Foi Deus quem me deu. Então eu dependo de Deus. Eu dependo do meu relacionamento com Deus. Literalmente, eu não sei viver sem Ele. E eu sei que você também, mesmo que distante, você está sofrendo porque você sente a falta do relacionamento com Deus. Agora você que está aqui pode dizer assim, mas eu estou bem no meu relacionamento com Deus. Eu quero te dizer, quando eu saí do Brasil, eu pensava do mesmo jeito que você. E eu achei que eu estava sendo enviada porque eu estava vivendo, naquele momento, na minha concepção, o meu melhor momento espiritual e ministerial. E eu descobri que eu não tinha mergulhado nem 2 metros de profundidade. E Deus me disse, eu posso te levar mais profundo. Tu quer me conhecer mais? Eu vi Deus ressuscitar o meu filho nos Estados Unidos. Porque ele ficou sem sinais vitais por 45 minutos. E Deus ressuscitou. Eu disse, Senhor, o Senhor deu. Se o Senhor o tomar, bendito é o nome do Senhor. Eu não vou murmurar, eu não vou questionar. E eu fiz a oração de Jó, mas eu disse, mas eu sei que tu podes ressuscitar o meu filho. Eu sabia que meu filho já estava humanamente morto, apesar deles estarem ali ainda lutando para trazer ele de volta à vida dentro do hospital. Os médicos passavam, batiam no nosso ombro. Nós estávamos num país que a gente não conhecia ninguém. A gente tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, 3 meses. Nos Estados Unidos. Não sabia nem onde eu ficava, o hospital. Eu fui para lá, debaixo de uma convicção de fé que eu não falava nem inglês, irmãos. Eu não falava inglês. Falava nada. Falava, tu vai, tu vem. Né? Aquilo que a gente aprende lá na escola, bus, car, né? Daquele jeito bem errado ainda de pronunciar. Contava até 10, eu sabia contar até 10, era tudo que eu sabia fazer. Sabia algumas cores. Né? E eu com 3 meses nos Estados Unidos, eu estou ali, no hospital, todos os médicos falando inglês e meu filho morrendo. E a nossa mente humana pensa assim, se eu estivesse no Brasil, eu chegava no hospital, minha mãe era pediatra, todo mundo me conhecia. Eu já ia chegando no hospital, os médicos abrindo as portas, dizendo assim, entra, porque eu já sabia, é o neto da Dilene. Agora eu não tinha mais a pediatra, não tinha mais as estruturas hospitalares que dos médicos já me conheciam. Não tinha família, não tinha ninguém, era só eu e meu esposo. Eu não tinha nem com quem deixar meus outros 2 filhos. Para cuidar do outro que estava no hospital. Você não tem
em quem, nem no que se amparar. Mas você tem a Deus. E isso te basta. E naquele momento eu fechei os meus olhos, eu disse, ainda que tu tomes o meu filho como semente nessa nação, tu vais continuar sendo Deus. Mas a minha mente estava em crise. Em crise. E vinha aquela voz do inimigo dizendo, Deus te tirou do Brasil, te trouxe para cá, olha o que tu está passando. E eu lutava na minha mente, eu dizia, tu és Deus. Se o Senhor tomar, bendito é o nome do Senhor, mas eu sei que tu podes ressuscitar. E aí o médico veio na minha direção e disse assim, os sinais vitais do teu filho voltaram. Eu já estava tão angustiada porque ele tinha passado muito tempo em crise convulsiva, eu não tinha mais condição de ver ele sofrendo. E na hora que eles iam passar com ele na maca para levar ele para uma sala de exame, eu fechei os olhos porque eu não conseguia mais ver a imagem do meu filho sofrendo, morrendo. Eu não conseguia, mas eu fechei os meus olhos. Eles disseram, mãe, olha como ele já está coradinho, porque ele já estava roxo de quem está morto. E eu não tinha forças humanas para ver aquilo. E eu abri os meus olhos e olhei para o meu filho e ele estava corado. No dia seguinte, meu filho recebeu alta e foi para casa. Os médicos do hospital, eles disseram, nós vamos dar alta porque nós não temos como justificar ele aqui. Mas nós não conseguimos entender o que aconteceu com essa criança, nem como ele está vivo. E principalmente como ele não tem nenhum tipo de sequela, a gente tem que mandar ele embora para casa com menos de 24 horas. Porque os médicos já tinham dito, se ele viver, ele vai vegetar. E não foi registrado um trauma no cérebro dele. Nada. Então, seguir no caminho em que o Espírito Santo nos conduz, ele sopra, como diz a palavra de Deus em Salmos, o coração do rei, ele inclina para onde quer, como os rios, ele conduz por onde ele quer. Se a gente se deixa ser conduzido, ainda que venhamos a viver no vale da sombra da morte, a gente não precisa temer. Porque ele diz assim, foi eu que te conduzi aqui, eu vou te dar a vitória. Espera, tu vai viver um milagre. E Deus está preparando milagres aqui na tua direção. Deus está movendo nessa hora, no reino do Espírito, o escape que você precisa para vencer essa situação que você tem sido assolado. Contudo, os que receberam, aos que creram o seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Outra maneira de experimentarmos a presença de Deus pelo relacionamento é pertencer a uma família. Sabe o que protegeu a vida de Sem, Cão e Jafé? Noé. Eles foram salvos porque eles pertenciam a uma família. Eles eram filhos de Noé. Por isso eles foram salvos. O apóstolo estava falando aqui sobre as pessoas às vezes entram numa igreja, saem, vão para outra, elas não conseguem pertencer. Sabe por quê? Porque elas não conseguem adquirir a identidade de filho. Porque se você veio à igreja, aceita Jesus, você não veio por causa do irmão do teu lado que te irrita, que te magoa, por causa do teu líder, ou porque você discorda, você concorda, você veio por causa de Jesus. Você está aqui porque Jesus te trouxe aqui Ele te plantou para você dar frutos aqui. Se você foi embora, foi porque você nunca teve uma experiência com Jesus. Porque Jesus não fez nada de errado com você para justificar você sair da família. Aí vamos fazer uma reflexão. Imagine passar, só no período de chuva foram 40 dias e 40 noites. Mas eles passaram muito mais tempo dentro da arca. A arca estava cheia de animais. Quando você passa perto de uma fazenda de gado, é cheiroso? É ou não?
Minha filha ficou horrorizada. Como que pode feder tanto? Fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. Ela ficou horrorizada com o cheiro, que ela não consegue. Aí ela diz, se o cheiro não passar, eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Né? Que tudo, ela, qualquer coisa de cheiro, ela já se incomoda, já quer vomitar. Né? Ela vai viajar com ela de carro. Ali a apóstola que viu que a gente já lá em Jerusalém, entrava no ônibus, eu tinha que dar Vonal para ela aguentar a viagem de ônibus e não vomitar. Né? Então, ela disse, o cheiro era horrível dentro da arca. Não era um ambiente agradável, não era um ambiente confortável. Ninguém sabe dizer se os irmãos viviam bem uns com os outros, se as cunhadas se davam bem. Tem aqui em alguma família, você já viu problema de relacionamento dentro da família? Pode não ser a sua, não precisa você denunciar, mas em uma outra família do vizinho aí, né? Você já viu problema familiar? Né? Tem família que até se mata, irmãos, porque não consegue conviver. A gente não sabe, a Bíblia não narra. Quem era justo era Noé. A gente não sabe nada dos filhos. A gente não sabe nem da esposa, muito menos das noras dele. Então ninguém sabe como era a convivência dentro da arca. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, se estava ruim dentro da arca, fora da arca estava muito pior. Porque fora da arca tinha morte. Você pode estar reclamando, mas você não vai encontrar igreja perfeita, lugar perfeito. Não vai encontrar. Líder perfeito, você não vai encontrar. E não vem aqui dizer, o apóstolo falou alguma coisa para a pastora pregar. Não sei o que vocês estão vivendo, porque eu cheguei aqui e caí quase de paraquedas. Que eu cheguei aqui quinta-feira, a gente se trancou no curso, saí e vim para cá. Mas Deus está me mandando dizer isso a você. Pode não ser a todos, mas para alguém aqui, essa palavra precisava ser liberada. Você não vai encontrar lugar perfeito. Mas se está ruim dentro da arca, fora da arca está muito pior, porque fora da arca tem morte. Um dia nós estávamos ministrando aos jovens lá nos Estados Unidos e nós fizemos uma campanha. 100 under the umbrella, que quer dizer 100 pessoas debaixo do guarda-chuva. Porque a rede juvenil lá estava sendo desafiada a crescer, multiplicar, porque as igrejas lá, elas não são grandes, elas são pequenas. E nós começamos a ministrar. Por quê? Sem debaixo da umbrella. Se você tem um guarda-chuva e você abre o guarda-chuva na hora da chuva, e você coloca o guarda-chuva aqui do seu lado e começa a andar, você vai se molhar? Sim ou não? Mas você não tem um guarda-chuva? Tem ou não tem? Mas ele não está sobre a tua cabeça, ele não está te cobrindo, ele não está te protegendo. Você está sujeito à tempestade. A igreja é como se fosse uma arca, um lugar que te protege. Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus, ser alimentado em fé. Você vem aqui para levantar suas mãos e adorar a Deus. Você não vem aqui para se importar com a vida do teu irmão. E se o teu irmão está se importando com a tua vida, deixe ele, Deus vai tratar com ele. Vai chegar uma hora que a vida dele vai ser transformada. Você não pode mudar a vida do teu irmão, mas você pode dar conta de você mesmo. Porque a salvação ela é individual e cada um dá conta de si mesmo diante de Deus. Então não fique se justificando por causa do teu irmão, por causa de fulano, de Beltrano, porque Deus te trouxe para cá para se relacionar com você. E você precisa ter uma família para pertencer. O meu filho pode um dia dizer, ela não é minha mãe? Ele pode dizer, mas eu vou continuar sendo mãe dele. Isso é algo que ele nunca vai poder mudar. Assim como eu não posso negar o meu pai não pode negar a mim, você não pode negar a sua genética, o seu DNA. Você não pode negar a sua família. E Deus, o propósito de Deus quando Ele une uma família, e Ele diz, isso aqui é uma família, a família de Deus. Não é verdade? Jesus disse isso, aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe e meus irmãos. Vocês são irmãos, meu querido. Olha a pessoa do seu lado e diz assim, você é meu irmão.
Vocês não têm como se desvencilhar disso, faz parte da tua história. E isso é tão profundo, que nós vemos um texto, Jesus leva isso tão a sério, que quando ele está lá na cruz sendo crucificado, ele olha para quem? Ele olha para João e sua mãe Maria, não é verdade? Jesus está morrendo, ele tem tanta coisa para fazer, para pensar. Talvez pelo nível de dor que ele estivesse vivendo, não dá nem tempo de pensar. Quem aqui já entrou num nível tão grande de dor que você não consegue pensar? Eu já entrei. Você tem dificuldade até de raciocinar, você fica meio alucinando de dor, como dizem, não é? Eu já passei por isso. E você já viu uma mulher em trabalho de parto? Algumas ficam irracionais, né? Sai daqui! Pá, né? Ela não consegue nem raciocinar. A dor não deixa, é muito grande. Mas Jesus, naquele momento de dor, ele se preocupou em trazer algumas palavras que mostram como Jesus se importava com relacionamento. Jesus olha para aquelas pessoas da multidão que o acusam, e muitos dali andaram seguindo ele no meio dos desertos. Talvez alguns ali tenham até comido do pão e dos peixes que foram multiplicados, outros tenham sido curados, mas ali eles gritavam: solta Barrabás e crucifica Jesus. E ele se preocupa em dizer: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele se importava, ele olhava para aquelas pessoas e ele dizia: não posso ter raiva delas, nem sabem o que estão fazendo. Pai, também não fica com raiva não, perdoa eles. Olha o nível de alma, o nível de cura que Jesus quer nos ensinar com esse texto. E aí ele se preocupa, ele olha para baixo, ele vê João e Maria, porque João foi um dos únicos que seguiu Jesus até o final. Ele ficou ali o tempo inteiro perto de Jesus. Ele olha para João e Maria e ele diz assim: mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Não é isso que diz o texto? Mas nós vamos ler, e eu quero que você abra a sua Bíblia, para você ler comigo e não dizer que é coisa da minha Bíblia. Eu anotei aqui no meu esboço a referência, porque eu não consigo memorizar a referência, irmãos. Vamos lá, onde é que está aqui? Mateus. Irmão, sumiu aqui do meu texto. Alguém acha aí para mim, Mateus? Já lá no versículo, para o versículo 28, já no final, quando ele diz: deixa eu procurar aqui também. Desculpa, João 19, versículo 26 e versículo 27. João 19, 6 e 7. 26 e 27, desculpa. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E disse ao discípulo: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus, ele era o irmão mais velho, ele era o filho mais velho, o filho primogênito. E na ausência do pai, o filho primogênito, ele é responsável por sua mãe. João não era irmão de Jesus. João era discípulo de Jesus. E ele olha lá de cima, ele se preocupa com o relacionamento, ele está morrendo. Mas em uma das suas últimas frases, ele olha para João, seu discípulo,
que o próprio João diz assim, um discípulo que ele amava, né? Que ele se achava mesmo o amado de Jesus, né? Foi ninguém que falou, ele mesmo que disse que ele era o discípulo amado. Por quê? Porque ele se sentia amado. Minha mãe, ela sempre dizia uma frase assim, ela diz uma frase assim, eu sou a queridinha do Papai do Céu. E é impressionante como realmente a gente vê o cuidado mesmo de Deus com ela. Até nos mínimos detalhes. Ela pede, Senhor, abençoa a gente com uma vaga, lá perto daquele lugar, assim, assim, assado. A gente chega lá, está lá a vaga dela. Impressionante, irmãos. Eu disse, olha aqui sua vaga, mãe. Aí ela, sua queridinha do Papai do Céu. Não é ninguém que diz, não, ela mesmo se intitulou, ela entendeu quem ela é. Você precisa entender quem você é. Você é o filho amado. João disse, eu sou o discípulo amado. Acabou, ele era e acabou, bastava para ele. Ele se achava amado e pronto. Prova de que João não era irmão de Jesus, que em Mateus 20:20, a mãe dele, porque eles eram filhos de Zebedeu, a mãe dele chega lá com Jesus e diz, Senhor, permite, quem lembra dessa história, que os meus filhos lá no paraíso se assentem à tua direita. Não é? Não era Maria, mãe de Jesus. Era a mulher de Zebedeu. Maria foi casada com Zebedeu? Qual era o nome do marido dela? Né? Então eles não eram irmãos, mas Jesus ali morrendo, em uma das suas últimas palavras, ele diz, mulher, aí está teu filho, filho, aí está tua mãe. E a partir daquele momento, João recebeu Maria como mãe e cuidou dela. Até os últimos dias da vida dela. Diz a palavra que ele levou ela para a sua casa. Jesus se importa com relacionamento. Ele nunca vai lhe deixar desamparado. Nunca vai lhe deixar desprovido. Ele estava ali cumprindo a sua missão na cruz. Mas quando ele voltou, ele disse, olha, eu vou subir agora para o céu, mas eu vou deixar o Consolador. Ele sempre se preocupou em suprir as nossas necessidades. O povo estava lá no deserto com fome e os discípulos, manda a multidão embora para cada um comer. Cada um que se vire, cada um cuide da sua vida. Eu vou lá ficar cuidando da vida dos outros, dando comida para os outros, sustentando os outros. Jesus disse, não. Dei voz de comer a eles. Mas como é que a gente vai encontrar comida para esse povo todo? E aí Jesus olha para eles assim, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Pronto, daqui. Suficiente. Gente, como é que... Se tinha 5.000 homens, tinha umas 15.000 mulheres. Porque se a gente for fazer um censo aqui, só de olhar aqui eu vejo que tem mais mulher do que homem. Né? E judeu gosta de ter filho, então a mulher estava lá com as rencas de menino, tinha uns 7 meninos. E o texto diz que não contava nem fora as mulheres e as crianças. Né? Só contaram 5.000 homens. Então tinha o quê? Muito mais do que isso. Pelo menos o dobro de pessoas. E ele olha para os 5 pães e os 2 peixinhos e ele diz, é suficiente. Ele ora, abençoa e diz, comecem a partilhar do pão. Quando nós estamos pertencendo a uma família, não nos falta alimento. Até o pouco se torna muito e sobeja. Não vai faltar alimento nessa casa. Não vai faltar alimento na sua casa. Porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades. E por fim, uma forma de experimentarmos a presença de Deus é preservarmos a família. Deus, desde o princípio, Ele pensou como família. Ele poderia ter deixado Adão sozinho. Mas Ele fez Eva para realizar o sonho de Adão e suprir a necessidade de Adão. Nós temos necessidade de famílias, irmãos. Necessidade. Por mais problemática que possa ser sua família, ou por mais difícil que seja a situação que a sua família esteja vivendo, de família não se abre mão. De família não se desiste.
Jesus, até o último momento, ele cuidou da mãe dele. Ele disse: agora eu não vou mais estar aqui, mas eu vou deixar alguém para cuidar dela. Alguém que eu sei que vai cuidar da minha mãe. De família não se desiste, irmãos, porque Deus nos constituiu dessa forma como família. Eu não sei o que você pode estar enfrentando dentro da tua família, dentro da tua casa, com o teu cônjuge, com a tua esposa, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus irmãos ou com os teus pais, eu não sei. Eu também já vivi, enfrentei problemas familiares. E na minha adolescência, eu tive que passar por muitos processos de cura para resolver o meu coração com relação ao meu pai. E eu sei que é difícil em você enfrentar problemas dentro da tua casa. Mas de família não se desiste. Se você desiste da tua família, se você desiste de pagar o preço pela tua casa, você está indo na direção contrária, porque esse não foi o conselho, não foi o exemplo que Jesus nos deixou. Porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. E a gente dá muito trabalho. E Ele olha para nós, Ele diz assim: é meu irmão. Volta e meia Ele dá uns vacilos, umas coisas tão cabeludas que faz. Mas é meu irmão. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de nós. Então, por mais difícil que seja a situação, a resposta para você hoje não é desistir. Porque isso vai fragilizar, inclusive, o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela santifica a sua casa, até o seu marido, mesmo que ele seja ímpio, incrédulo. Sabe por quê? Porque é onde entra a presença de Deus, a transformação. E você é o canal de Deus dentro da tua casa. Se você agir com sabedoria e você caminhar realmente debaixo da unção de Deus, a tua casa vai ser transformada. Eu vi isso acontecer. Eu vi famílias sendo restauradas. Deus restaurou o meu relacionamento com o meu pai. Eu quero dizer para você que é possível. Talvez não da forma como você esteja fazendo agora. Porque às vezes a gente quer mudar do nosso jeito, ou a gente quer que o outro mude. Não, eu quero. Olha, só vai dar certo se ele mudar. Ele tem que mudar nisso, naquilo outro. Você não tem como interferir na vida do outro. A mudança na vida do outro vai ser uma decisão dele, não vai ser tua. Não adianta você chegar lá, mulher, esposo, você dizer: você vai ter que mudar. Para mim ficar contigo, você vai ter que mudar. Porque você pressionar, ele não vai mudar porque você está pressionando ele. Ele vai mudar por uma experiência com Deus. Ela vai mudar por uma experiência com Deus. Sabe o que você vai fazer? Você vai santificar. Esses dias eu vi um testemunho de uma mulher. O marido dela era alcoólatra. E ela às vezes ia buscar ele na calçada, jogado na rua. E ela dizia para todas as pessoas, ela nunca falava mal do marido dela. Ela dizia: meu marido é um homem de Deus, um homem trabalhador. Um homem honroso, um homem respeitoso. E todas as vezes que ela se referia ao marido dela, ela se referia com palavra profética. Porque naquele momento ela não estava vendo, não era aquilo, mas ela profetizava. E ela levou ele para a igreja. Ela conseguiu um dia levar ele para a igreja. E ele chegou na igreja, ele ficou, ele disse assim: o pessoal vai começar a falar mal de mim. Ela deve bem saber, ela deve viver abrindo o bocão e dizendo quem eu sou aqui. Chegou na igreja: o senhor que é o esposo da fulana? Olha, que honra lhe conhecer. Ela fala muito bem do senhor. E ele ficou impressionado. Ele chegou, ele ficou impressionado como as pessoas tratavam ele, parecia um rei. Quando ele chegou na igreja. E a partir daquele dia, ele teve uma experiência com Deus na igreja. Deus transformou a vida dele. Ele se tornou aquilo que ela profetizava sobre ele. Há poder nas nossas palavras. Há poder na unção de Deus na tua vida. Só de você chegar na tua casa e orar, levantar as mãos na tua casa quando está todo mundo dormindo, levanta. Quando Deus te incomodar: e perdi sono nessa noite, não sei que porquê.
Meu irmão, Samuel no começo também não sabia por quê. Depois tu vai reconhecer que é a voz de Deus te chamando para orar. Então diz, eis-me aqui, Senhor, é para orar, vou orar. E começa a profetizar na tua casa. Traz a unção de Deus para a tua casa. Traz a unção de Deus para a tua vida. E você vai experimentar um relacionamento tão profundo com Deus como você nunca outrora experimentou. E eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Entendendo quem você é. Você é filho de Deus. Se, portanto, estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Olha o que Jesus está nos pedindo. Se você quer me trazer alegria, tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade. Considerem o outro superior a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também daquilo que é de interesse do outro. Filipenses 2, de 1 a 4. Jesus está dizendo, tu quer me trazer alegria ao meu coração? Então compartilhe o amor. Tenha o mesmo modo de pensar. Ele está dizendo, em outras palavras, irmãos, sabe quando o pai fica com, meus filhos não briguem. Meus filhos se resolvam. Dentro da família de Cristo. Se você hoje tem alguma pendência, é o momento de você resolver. Se tem alguma pendência dentro da tua família, na tua casa, é o momento de você resolver. Considere o outro superior a você. Esses dias nós estávamos falando sobre inteligência emocional. Sabe qual é o maior impedimento para que nós alcancemos a inteligência emocional? É a falta de perdão. Porque a gente guarda emoções tóxicas dentro da gente, sem necessidade. A gente aprende a conviver com elas. Mas hoje o Senhor está nos chamando. Você quer viver um relacionamento profundo comigo? Quer experimentar a minha presença? Então é a hora de você resolver os seus relacionamentos. É a hora de você resolver. É a hora de nós resolvermos o nosso relacionamento com Deus como filhos. De nos resolvermos no nosso relacionamento como igreja, com os nossos irmãos. E nos resolvermos nos nossos relacionamentos como família. Porque quando os relacionamentos estiverem resolvidos e sanados, a presença de Deus vai fluir dentro da tua casa. Mas enquanto você estiver dando margem, murmuração, ações malignas e tóxicas dentro da tua casa, sabe quem é que vai se mover com mais liberdade do que Deus? É Leviatã. Porque Leviatã, ele se alimenta e ele se rasteja pela murmuração, pelas emoções tóxicas. E hoje é o dia da nossa cura. Para experimentarmos a profundidade do relacionamento com Deus. Então nesse momento fecha os teus olhos. Você que veio nesse lugar clamando de Deus por uma resposta. Como eu já lhe disse, eu volto a lhe dizer nessa hora. Deus está movendo o escape na tua direção.